Queridos irmãos, que alegria estar na presença do Altíssimo. Onde você estiver, receba a presença do Criador do céu e da terra, a presença do Espírito Santo e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter conhecimento da salvação. E isso é o que nós vamos fazer hoje, buscar conhecimento. Será que você conhece bem a Bíblia? Será que você tem interesse em conhecer melhor o plano da salvação? Hoje nós vamos estudar aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 15. Por que esta mensagem? Porque esta mensagem fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio, assumiu uma natureza carnal para viver aqui nesta terra por um período, conhecer todas as nossas dificuldades, conhecer todos os nossos sofrimentos, porque Ele veio de uma forma humana, trazendo sobre si também todos os sentimentos humanos, dor, tristeza, alegria, traição, abandono, tudo isso Ele passou. Tudo que nós passamos, Ele passou também, para Ele poder compreender o que nós passamos, o que nós sentimos. E Ele veio e cumpriu sua missão. Nós damos glória a Deus por isso. Aqui no Evangelho de João, então, capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, olha: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. João Batista falando, ali estava a luz verdadeira, a luz que alumia o mundo. No lugar, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. É maravilhoso compreender a missão do nosso Senhor Jesus, porque assumir Deus, sendo Deus, assumindo uma posição humana, se entregou à morte e à pior condenação da época, morte de cruz. Ele era então a luz. No verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha que coisa interessante. A Bíblia relata que foi Jesus quem criou o mundo. Foi criado por ele. O que quer dizer isso? Foi Deus? Sim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo é o quê? O Verbo é uma ação. Jesus Cristo estava presente na criação da terra. No verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja bem, ele veio por causa daqueles que eram dele, daqueles que ele amava, daqueles que não poderiam permanecer na morte, porque eram seus, mas os seus não o receberam. Por que não o receberam? Uma pergunta importante. Não receberam, irmãos, porque todos esperavam que ele viesse como rei, famoso, poderoso, rico. Mas ele nasceu em uma manjedoura, ele nasceu em Belém. Mas ali estava a luz que iluminava o mundo. No verso 12, aqui ele fala uma coisa muito importante, muito importante. Mas
a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. No verso 11 ele fala, veio para o que era seu e os seus não o receberam. No verso 12 ele diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes um poder de ser feito filhos de Deus. Como isso é importante. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas alguém recebeu, alguém o recebe. E se eu o recebo, eu passo a ser filho de Deus, filho do Altíssimo, por toda a eternidade, família de Deus. No verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quem são esses que receberam Jesus e que recebem Jesus? São aqueles que são chamados. Aqueles que são chamados e não são chamados porque são do sangue, nem da carne humana, nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus. Nós já temos um histórico. Estávamos todos perdidos porque pecamos, porque caímos da graça, porque ficamos longe dele. O pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Nós ficamos separados dele por causa do pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, ele veio para me restaurar, a mim e restaurar a você, porque o sangue dele nos pacifica com ele novamente. Nos tornamos filhos novamente, família de Deus, com os mesmos sentimentos. Nós vamos viver também com ele por toda a eternidade. Aqui no verso 14, ele diz assim, olha, e o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lá em Gênesis diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está dizendo que ele se fez carne, era Deus, Espírito, assumiu a forma humana, e ele continuou, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele demonstrou a glória dele. Como? Amor, milagres, ensinamentos. Morreu, ressuscitou dos mortos. Hoje vive, está à direita de Deus o Pai. Nós vimos a sua glória. Ele agora é poderoso. Ele agora é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o verso 15. João, quem é João? João Batista. Testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha como João Batista, então, compreendeu toda a missão de Jesus. Olha, ele é aquele que eu vinha falando dele, é aquele que eu apresentei. Ele, eu já conhecia ele antes. Ele era antes de mim. Por que João Batista falou assim? Ele era antes de mim. Porque Jesus é eterno. É Deus. Foi antes, está presente, estará no futuro. Será que eu creio nele? Você já tem fé o suficiente para crer nele? Acreditar que o sangue de Jesus perdoa seus pecados? Jesus disse, eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Nós vamos morar com Ele no céu. Há muitas moradas lá no céu. Eu acredito nele. Eu conheço o poder dele. Ele já me curou muitas vezes. E já vi ele curar muitas pessoas. Já me deu muitas revelações. E continua dando muitas revelações. Que o Senhor Jesus esteja com você, dando esta grande orientação, que você pode se tornar filho dele acreditando nele. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus.